Panfletagem digital. Será que é benéfico para quem presta esse serviço? E para quem contrata esse serviço, será que vale a pena? E a resposta para essas duas perguntas é sim. É tanto benéfico para quem presta esse serviço, quanto muito benéfico para quem contrata esse serviço. Me chamo Paloma Moreira, atuo como gestora de tráfego pago e nesse vídeo eu vim te trazer duas maneiras de prestar esse serviço de panfletagem digital e assim aumentar a sua cartela de cliente. E para quem não fechou ainda o seu primeiro cliente, é uma forma maravilhosa de você poder divulgar o seu trabalho e assim fechar o seu primeiro cliente de forma rápida, benéfica, lucrativa e de forma fácil de trabalhar. Então, fica comigo nesse vídeo, já se inscreva aqui no meu canal, compartilha com quem ainda não fechou o primeiro contrato, quem ainda não fez prospecção. Vou explicar para você quais são os benefícios de fazer panfletagem digital e na descrição do vídeo eu vou deixar os cálculos que eu levantei para você poder apresentar numa prospecção, numa consultoria com seu futuro cliente. Então vamos para a telinha do meu computador, onde eu vou estruturar com você essa campanha de panfletagem digital. Eu vou te mostrar como convencer o seu cliente a fechar esse contrato com você, apresentando para ele o tamanho da economia que ele vai ter fechando esse contrato com você. Então, gente, olha, desde já eu vou logo falar, eu não uso retrô, eu sempre ajo de forma muito natural, mas matemática não é o meu forte, então eu fiz uma colinha sim e vou ler para vocês praticamente, te mostrando como você vai argumentar com o seu cliente para você fechar esse contrato. Bom, a taxa de cobrança para esse serviço tá entre 200 a 500 reais. Mas para você que quer muito fechar esse primeiro contrato, vamos ali na parte da humildade, né? E vamos começar com os 300 reais, que eu acho que já dá bem cabível para um primeiro contrato, para essa prestação de serviço. Lembrando que não é um serviço onde você tem que ficar acompanhando cegamente métricas, porque não é um público muito segmentado, a não ser que seja produto específico. Então, 300 reais para quem está começando agora é um ótimo valor, tanto para você quanto para quem vai contratar o seu serviço. Então, gente, eu trouxe meu note aqui pro quarto e eu vou falar para vocês o argumento que você vai utilizar para fechar esse contrato com esse lead seu qualificado, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui de mercado e eu não quis me aprofundar em valor específico, bairro, nem nada, até porque cada um reside numa região. Alguns Bahia, outros São Paulo, outros Tocantins, não sei de onde você tá vendo esse vídeo. Já aproveita e comenta aqui de onde você é para me saber onde esse vídeo chegou, que eu vou ficar muito feliz, gente, porque a interação dos meus vídeos nessa gravação ainda é muito pouco. Então, se você comentar aqui, eu vou ficar muito feliz, eu vou te responder com um enorme coração, ou depende do seu comentário. Bom, eu vi que tá em torno de R$ 164 reais a 265, dependendo da folha que é utilizada, dependendo do tamanho. Mas arredondando, eu coloquei por R$ 200 reais e o cálculo fica mais fácil de ser feito, acredito que até pro GPT. Então, gente, olha, eu coloquei aqui o cálculo detalhado. E essa descrição eu vou colocar para você aqui no final do vídeo. Eu vou colocar a descrição, na descrição do vídeo, quer dizer, desses cálculos onde você vai memorizar. Eu não memorizei porque eu fiz esse vídeo de último momento, porque meu filho tá em casa, meu filho não tá muito legal, então não deu para mim estruturar o roteiro, né? Mas enfim, eu fiz esse cálculo aqui de forma armadora mesmo. Mas eu vou falar para vocês o cálculo que eu formalizei, que é o cálculo onde vocês vão apresentar para a pessoa que você vai fechar esse contrato em nome de Jesus, que vai te ajudar bastante. Olha, aqui no caso a panfletagem física, gente, peraí que aqui deu uma travadinha, tá vendo? Porque é bom ser honesto e falar que eu tô que eu tô colando mesmo. Ai, Jesus. Olha, gente, o cálculo detalhado, quanto a pessoa iria gastar pagando a panfletagem e ainda pagando a mão de obra de quem vai panfletar. Bom, aqui na minha cidade, aqui eu moro em São Paulo, aqui nos meus bairros próximos, o valor de uma panfletagem diária está em torno de 50 reais. Porque eu sei, porque eu já panfletei. Então, vamos colocar no mês, colocar a taxa mensal. Seria mais ou menos 200 reais da panfletagem, se bem que eu não sei quantos panfletos
entrega mensalmente, mas eu coloquei uma estimativa, né? Então, vamos colocar R$200 das impressões, mais R$50 por 26 dias, que eu não tô contando com o domingo, eu tô contando com o mês normal, né? Que é 4 semanas, 4 finais de semana, que daria R$50 pro entregador, daria 1.300 por mês. Então, seria R$1.500 por mês que a pessoa gastaria se fosse 2.000 panfletos que ela entrega. Acredito que seja mais, né? Vamos colocar aí se ela faz 4.000 panfletos por mês, esse valor aumenta de 1.500 para R$1.700. Mas eu não tô fazendo cálculo fechado, é só mesmo para você apresentar a pessoa que você vai fazer essa consultoria, né? E aí você mostrar para ela a base do valor que ela vai gastar. Isso daqui tá de ótimo tamanho, porque aqui eu já te apresento uma economia muito grande. Lembrando que não é a conta exata, gente. Aqui na hora eu simulei 2.000 panfletos, mas eu tenho certeza que mensalmente ele vai gastar muito mais que 2.000 panfletos. Então, vamos colocar que o orçamento aí dobre bastante esse valor, porque suponhamos que por dia ele entrega esses 2.000 panfletos. Então, vixe, eu não fiz nem os cálculos, mas simulando 2.000 por mês, a economia já deu de R$846, imagine 2.000 por dia. Vixe, eu não tenho nem estrutura agora para falar para vocês quanto que daria, porque eu não me preparei para esse cálculo. Mas, de antemão, vamos para a parte da panfletagem digital. Qual argumento que você vai utilizar para ele? O valor de economia. Então, na panfletagem do Meta, a cada R$10 investido no Meta, você consegue aí entregar essas impressões em torno de 2.000 a mais. A gente coloca estimativa de 2.000 para tirar uma base, mas se você for lá estruturar sua campanha, que eu vou mostrar para você, vai estar em torno de 2 a 4.000 a 3,5. Então, assim, a entrega é muito maior do que a panfletagem ali 1 a 1. E aí, você coloca aí o valor de R$10 por dia do tráfego e coloca a sua mão de obra, que você vai começar cobrando R$300 para beneficiar o seu lead. Então, você vai usar esse argumento, tô fazendo para te ajudar. Então, o valor seria de R$260 por mês, colocando R$10 por dia, 6 dias por semana, ficaria R$260 por mês, mais a sua mão de obra, que vamos colocar aí R$400, né? Vamos colocar R$400 porque merecemos. E aí, o valor total fica de R$660, gente. É muito diferente, a economia é muito grande. Isso porque eu calculei errado a panfletagem 1 a 1. Né? Porque eu calculei 2.000 panfletos por mês e eu tenho certeza que não é isso. O Meta entrega 2.000 por dia. Então, a economia nesse cálculo que eu fiz já está em torno de R$840. Agora, imagina se eu tivesse feito a conta 2.000 por dia. 2.000 panfletos por dia, que daria em torno de R$200. Gente, eu fiquei muito curiosa. Vou dar uma pausa aqui e vou fazer essa conta. Pera aí. Bom, gente, eu não me aguentei e eu fiz o cálculo, claro, né, usando minha colinha. E olha, pasme, a diferença é muito grande. Se fosse fazer 2.000 panfletos por dia, como meta entrega, seria 2.000. 2.000 não, gente, meu Deus do céu, calma aí. R$6.500. Agora, com o Meta, fica R$260 para entregar para a mesma quantidade de pessoa. E sabemos que panfleto a pessoa pega e joga no lixo. Agora, na internet, a pessoa passa, olha, só caprichar no criativo, tá tudo certo. Então, você tem um argumento suficiente para fechar esse contrato. Então, se anima, faça essa leitura dessa descrição que eu vou deixar para te ajudar aqui e vai atrás de fechar o seu primeiro contrato sem vergonha nenhuma, porque vai te beneficiar nesse primeiro contrato, vai te trazer experiência e vai beneficiar a pessoa em que você vai entregar esse serviço. E depois, quando você já estiver rodando esse anúncio, você entrega o seu trabalho de gestão de tráfego pago, faz ali a captura de lead, aumenta o seu valor, vai mostrando o seu serviço e vai só evoluindo. Então, gente, olha, é muito benéfico isso daqui, não é não? Então, eu vou te apresentar agora 2 maneiras de fazer essa panfletagem digital e vamos para a telinha do meu computador. Bom, eu vou começar aqui, mostrar para vocês como faz a campanha bem do zero mesmo. Então, essa conta aqui eu utilizo apenas para anúncios. E aí, você vai vir aqui nesse íconezinho, vai procurar por gerenciador de anúncios,
vai clicar aqui, lembrando que vocês podem fazer tanto no seu gerenciador de anúncios quanto no do cliente. Mas para você fazer no do cliente, você vai ter que ter acesso às contas dele. Então, não sei como você prefere de início, se pedir acesso à conta, ao perfil do Facebook deles, ou fazer no seu. Se você optar por fazer no seu perfil, você vai precisar fazer uma página e nessa página vincular o WhatsApp Business dele para jogar mensagem para ele, ou para o site, ou como você for estruturar aqui o seu anúncio. Então, para você fazer aqui no seu, no caso eu vou simular no meu, né? Então, você vai entrar no seu perfil, entrar no gerenciador de anúncios. Não esqueça dessa parte aqui, você confirmar se você está na sua BM correta, que você vai anunciar. Então, quando você entrar na sua BM correta, que você vai anunciar, você vai criar uma campanha, inicialmente uma campanha de reconhecimento, que é a primeira opção que eu vou ensinar para vocês. Então, como eu disse, essa aqui é somente de campanhas mesmo, que eu utilizo esse perfil. Então, você vai colocar em criar a campanha. Você vai criar uma campanha de reconhecimento. O nome da campanha é opcional, você coloca um nome que vai te fazer lembrar, não sei, por exemplo, cliente, bolo, né? De repente você vai fazer com a cliente de bolo, né? Coloca o nome da campanha para o seu cliente. Então, aqui nessa parte você só vai nomear mesmo o nome. Você vai avançar. Na parte do conjunto de anúncio, você vai colocar aqui o orçamento. Então, o orçamento é de acordo com o que você combina com o cliente, mas de acordo você vai colocar já R$10. Vai explicar para ele a possibilidade do Face fazer uma cobrança adicional, lembrando que normalmente essa cobrança ela varia. Por exemplo, se você colocou R$10, ele coloca a estimativa de R$17,50, mas nunca chega esse valor. Quando você pausa a campanha ou quando excede o valor, é normalmente R$1, R$2, não excede a isso. E eu sempre gosto de informar os meus clientes, olha, lembrando que pode ser cobrado um pouquinho a mais, porque quando você desativa a campanha ou acontece algo do tipo, o Face ele continua rodando as campanhas. Então, você vai colocar aqui o orçamento, né? Vai direto para ele, coloca R$10 de orçamento. Ou você pode colocar assim, eu vejo que muitas pessoas não arredondam o valor, eu também não costumo arredondar, então você pode colocar aqui R$9,77, por exemplo. Campanha, ó. O orçamento é o mesmo, o público você vai mencionar para ele, ó, o seu público é amplo, ele aqui não colocou o valor, a quantidade de... Eita. O tamanho estimado do seu público, de 89.000 a 105, porque a gente também não segmentou ainda. Deixa eu colocar aqui o endereço. Localização. Aqui você vai colocar a localização do seu bairro. No caso, o bairro do cliente. Gente, não confunda, misericórdia. Então, você vai vir aqui em editar. E aí, você vai colocar, né? Brasil. Aqui você vai colocar o CEP dessa região que você vai divulgar o trabalho. Por exemplo, eu vou colocar um CEP aqui de onde eu morava. Deixa eu ver se eu limpo aqui. Tá, vou colocar um bairro específico aqui, próximo à minha região. Vamos ver. São Mateus. Aqui, eu tô colocando um bairro, mas você vai utilizar os 5 primeiros números do CEP dessa localidade que você vai colocar, que é do cliente. Então, vamos colocar aqui. No caso, eu coloquei São Mateus. E aqui vai variar de acordo com o que você está divulgando. Se é um produto que vale a pena a pessoa pagar um frete, se é um comércio de, por exemplo, vamos colocar material de construção, você vai colocar algo tipo assim na promoção, e aí você amplia essa quilometragem. Mas se for um tráfego pendonal, como dizem, mais próximo, você vai colocar aqui em torno de 3 km. Então, você vai colocar aqui, vai subir um pouquinho. Eu prefiro colocar já aqui, peraí. Aqui eu vou colocar 3. Você vai colocar em torno de... Ixi, não foi, peraí. Exatamente. Então, eu coloquei 3 km a partir dessa proximidade. Então, o público, ele já reduz, tá vendo? Mas ainda ficou um público bem amplo. Deixa eu ver se eu colocar um CEP, se diminui esse público. Para você explicar mais ou menos como funciona. Então, aqui no seu gerenciador, você vai colocar um CEP. E aí, ó, você vai reparar que quando você colocar o CEP, ó, a definição de público, ela fica limitado. Então, ela não vai. O que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, adicionar um pino, e vai colocar esse pino em cima da localização que você acabou de mencionar, tá vendo? Colocou, vai aparecer uns CEPs, uns endereços aleatórios, mas das proximidades. Você vai vir aqui nessa setinha e vai diminuir a quilometragem. Eu gosto de colocar 3 km. Eu sei que é certeza que o público consegue andar esses 3 km. E aí, ele vai procurar o público ao redor desses 3 km. E assim você vai segmentar. O público ele já aumenta, tá vendo? O tamanho estimado do público já fica bem maior. E aqui essa parte
Não tem mais nada pra você, só mudar as campanhas pra público original. Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó, mudar para as opções originais de público. Você sempre vai clicar nessa opção. Usar público original. A estimativa do resultado aqui, ó, de 1.900 o alcance a 5.600. Gente, se você apresenta essa quantidade de entrega para uma pessoa que paga panfleto, não tem como essa pessoa não fechar contrato com você. E aí aqui você vai avançar. Aqui você vai avançar. E aqui é onde você vai configurar para poder inserir o criativo, né? Que no caso seria o panfleto que o cliente vai ter que fornecer para você, certo? E aí aqui você vai colocar imagem ou vídeo. Aqui você vai desmarcar essa opção, anúncios com vários anunciantes. Você vai desmarcar. Aqui esse evento opcional, evento do site não. Vamos lá. Aqui você vai colocar o criativo, configurar criativo. Você vai enviar ou uma imagem ou vídeo. Suponhamos que vamos colocar uma imagem, né? Aqui o texto você pode colocar depois. Eu gosto de sempre colocar depois. Então, vamos colocar que eu vou anunciar isso daqui. Então, aqui você só confirma qual fica melhor. Dá um concluir. Lembrando que isso aqui é só como modelo, né? Então, você vai colocar o texto principal. Então, você vai colocar o texto principal da sua campanha. O título, você desabilita essa opção aqui de música. O pixel você vai colocar opcional, né? No caso dessa campanha. Aqui, no caso, o Meta, ele sofreu uma alteração, então não tá para colocar o título. Então, eu vou voltar aqui na parte do criativo, vou apagar esse criativo, e aí eu vou adicionar novamente o criativo. Então, vamos colocar aqui o texto, adicionar um destino ao título. E aí aqui você coloca o título. O título que você quiser. Avança. Caso a minha pontuação tá dando baixa, porque primeiro a imagem que eu utilizei não se enquadra e eu não criei a página. Então aqui tá faltando a página do Facebook, a conta do Instagram. Eu fiz essa campanha só mesmo para apresentar como funciona a panfletagem digital. Mas aqui você vai criar uma página para o seu cliente, né, de acordo com o que ele tá divulgando, e vai vincular uma conta do Instagram. Então, provavelmente você é aconselhado que você faça na conta do cliente, a não ser que você crie também o Instagram para essa página do cliente, né? Mas ele se tornando um futuro cliente de gestão, é algo bom para você, né? Criar essa página aqui para ele. E aí você vai fazer aqui, vai direcionar para a página, né? Que ele vai para a página, porque isso aqui é uma panfletagem, então não tem necessidade de você encaminhar nem para um site, nem para o WhatsApp, mas dá para configurar também. E aqui já está o seu texto principal, o título ali não foi, você confirma, coloca o título aqui novamente. Aqui é o evento do site, no caso seria o Pixel, mas você não vai mandar para lugar nenhum, é mesmo uma panfletagem digital. E essa primeira campanha já está pronta. Aqui tá o panfleto que você vai divulgar, tá a descrição, tá o vídeo. Aqui não mostrou. O que está faltando aqui nesse anúncio para aumentar a pontuação dos resultados é o pixel, se eu for colocar, que não é necessidade para panfletagem. Mas eu gosto de colocar, sempre coloco pixel. Se você quiser saber como coloco pixel, tem vários outros vídeos explicando. E aqui o que está faltando é a página do Facebook e a conta do Instagram, que você também vai fazer se você for cuidar das contas desse cliente ou se você for fazer nas contas dele. Agora eu vou apresentar para vocês a segunda maneira que vocês vão utilizar para fazer essa panfletagem digital. Então aqui eu vou fechar, aqui já está pronto, né? Se for o caso era só clicar em publicar ou publicar aqui, mas aqui eu vou fechar. Então essa campanha para teste já está pronta. E aqui eu vou criar agora a segunda campanha de panfletagem digital que você pode fazer para o seu cliente. Então, aqui você vai clicar em criar. Essa... não, peraí. Uma nova campanha. Não tô duplicando, não. Ah, que tá selecionado, gente. Aqui, não tem nada a ver. Aqui eu vou criar uma nova campanha. Ai, Jesus. Tá ativado isso aqui? Deixa eu dar uma olhada. Aqui, tá selecionado, ó. Não quero. Aqui também tá selecionado, ó. Não quero. Tá, certo. Vamos aqui agora criar uma do zero. Essa daqui a gente vai fazer uma campanha de engajamento.
Então, você vai criar campanha de engajamento manual. E aqui você vai fazer a mesma coisa, vai nomear aqui a sua campanha. Vamos colocar agora que vamos fazer uma campanha para uma empresa de funilaria, sei lá. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E, não, gente, não faz sentido panfletar funilaria. Misericórdia. Vamos panfletar materiais de construção. Ai, não. Então, essa segunda maneira que eu vou apresentar para vocês, ela é um pouco mais complexa. Ela só você só vai conseguir fazer essa campanha se você tiver na conta do cliente mesmo. E se ele tiver já um Instagram, por exemplo, um Instagram movimentado, um Instagram da empresa, um Instagram do comércio dele, aí você vai conseguir fazer essa campanha de engajamento. Porque você vai vir aqui no conjunto, aqui você já colocou o nome, só dá um avançar. Aqui, nessa parte de conversão, você vai colocar aqui essa opção. No seu anúncio. E aí, aqui, ó, tipo de engajamento. Você vai colocar ou visualização de vídeo, ou engajamento com a publicação. É uma dessas duas opções. Por quê? São publicações que já estão ativas no Instagram. Então, vai ser praticamente essa publicação. Vai ser praticamente não, vai ser essa publicação que o Meta vai entregar. Então, aqui você vai colocar o orçamento. Então, você vai colocar aqui, como eu falei, eu não coloco o valor redondo, né? Então, eu coloco misericórdia, calma aí. Coloco tipo 9,76, mais ou menos. Coloco essa média aqui de valor. Então, você vai vir aqui nessa parte de início. Por exemplo, hoje é dia 29. Você vai vir aqui no calendário. Você vai colocar para o dia seguinte, que eu esqueci de mencionar isso na outra forma de panfletagem. E é a mesma coisa. Então, vocês vão colocar aqui no dia seguinte, a partir de. Então, eu gosto de colocar, nesse caso, horário comercial. Mas tem gente que gosta de consumir o valor durante o dia inteiro, independente do horário. Então, vai ficar muito funcional, vai ser com o que você combinar com o seu cliente. Então, a maioria das pessoas começa a partir da meia-noite. Eu coloco 5 horas da manhã, porque eu sei que mais ou menos 7 horas da manhã vai estar rodando esse anúncio. Ou se você quiser que esteja rodando às 6, você coloque às 4 da manhã, porque ele começa em torno de horas a rodar esses anúncios. Então, aqui você vai colocar horário das 4 horas da manhã. Vai vir aqui mudar para as opções originais de público. Então, coloquei errado, peraí. Aqui, usar público original. E aqui a questão da localização, gente. Vamos lá para localização. Aqui. Aqui a parte da localização você vai editar. E a mesma coisa. Então, ou se você fazer entrega em todo o Brasil, você deixa Brasil, ou no caso aqui é a mesma história. Vamos colocar um CEP. Aqui você vai colocar só os 5 primeiros dígitos. E aquela mesma história. O público ele fica bem limitado. Então, você vai adicionar um pino em cima da localização. Vai dar um CEP diferenciado, mas é só para as proximidades. Então, eu coloco em torno de 3, 4 km. E aí vai ficar um público nas proximidades. E aí a estimativa do alcance já aumenta muito, de 509 a 1.500 contatos. Aqui no caso, o alcance é menor, por quê? Porque se trata de uma campanha de engajamento, então ela se torna um pouco mais cara, então a estimativa é menor. Mas em contrapartida, vale super a pena. Com certeza a economia ainda é bem grande comparado à panfletagem na rua. Aqui ele já puxou minhas redes sociais, né? Então, por exemplo, a página do Facebook, como eu coloquei ali, né, o destino para alguma publicação já ativa, né? Ali na parte de conversão, então já puxou a página do Facebook, já puxou a conta do Instagram. Você vai desvincular essa opção anúncios com vários anunciantes. Aqui no caso já vinculou na conta do Instagram para essa publicação. E aqui o criativo do anúncio. Vamos lá, aqui o modelo de mensagem. Aqui na parte criativa de anúncio, gente, é onde está aqui anúncio em vídeo. Ele já puxou algum, mas aí você vem aqui e você vai aqui na mídia. Aqui você adiciona o texto, o título, a descrição, o que você quiser. Você vai vir aqui em mídia, você quer puxar um vídeo da página ou uma URL de vídeo, você quer colocar. No caso aqui é sobre o Instagram. Então ele vai puxar os vídeos que você tem no Instagram e aquele vídeo que você quer buscar engajamento. Então você vai selecionar um vídeo. No caso eu nem sei que vídeo é esse, mas é o que tá lá no meu Instagram. E aí você vai avançar, concluir. Então aqui a gente já vinculou o vídeo que a gente quer que dê um engajamento, né? E aqui a campanha, deixa eu ver, realmente eu não sei que vídeo é esse, mas é o que tá lá. Então aqui você já configurou a sua campanha de engajamento, que é a panfletagem digital, só que é com a publicação já ativa do seu cliente no Instagram. Já tá tudo concluído, você coloca o evento de API, no caso o pixel, né? Se você quiser, né? No caso dessa panfletagem não é necessário, é opcional, mas você pode colocar, eu particularmente coloco em tudo.
Aí, se você quiser colocar, vai ser nessa parte aqui, ó, rastreamento. Então, você coloca aqui eventos offline e tal. Aí, aqui ele puxa um pixel que eu já tenho criado, mas no caso, você vai criar um pixel próprio desse produto. De repente, o cliente tem um site, depois você vincula, né, as informações desse pixel nesse site. E aí, já vai estar um pixel inteligente, como diz no mundo do marketing, né? E aqui a campanha já está toda estruturada. É só você vir aqui. Ele tava mostrando que não dava pra publicar porque ainda tava carregando o vídeo. Gente, aqui é um vídeo que eu postei no Instagram, aí ele puxou esse vídeo. E aqui a campanha já tá toda configurada. É só isso mesmo que vocês vão fazer. E vai vir aqui em publicar a campanha, ela já vai estar ativa. A pontuação dela tá melhor que a outra por conta da conta. Que aqui a minha já puxou, ó, a página do Facebook e a conta do Instagram. A outra não tinha puxado, não sei porquê. Mas como eu fiz só pra teste, então não me apeguei a essa parte. Mas vocês têm que vincular a página do Facebook e a conta do Instagram do seu cliente aqui para a campanha, né, performar pro cliente. Aí vocês vêm aqui e publiquem a campanha e pronto, tá feita. 2 tipos de campanha de panfletagem digital de forma fácil, rápida e lucrativa. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Desejo de coração, para quem não fechou ainda o seu primeiro contrato, que essa seja uma oportunidade de você apresentar o seu serviço. Eu sei que no início temos muita insegurança, não sabemos assim lidar com algumas situações, e essa panfletagem digital ela veio para facilitar fechamentos de contrato para quem está no início do mercado, porque é de forma bem simples, né, gente? Vocês viram aí no vídeo como eu estruturei essas duas campanhas, que é o mesmo destino. Como vocês viram, eu não segmentei nenhum público, porque a panfletagem digital ela é para bairro, então ela é ampla, né, não necessita de especificação, a não ser que seja um público muito específico, a não ser que seja produto masculino ou produto feminino, caso ao contrário, para ambas as partes, deixem público aberto. Então a maneira, uma oportunidade de você fechar aí o seu primeiro contrato de forma bem fácil. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. E como gratidão, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, compartilha com quem está no começo dessa jornada, que vai beneficiar esse conteúdo para ela, assim como beneficiou você. E desde já, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.